Fala galera! Pessoal, hoje eu quero fazer um vídeo sobre uma das perguntas que mais me perguntam, mas eu vou além. A pergunta que mais me fazem é: Duda, você realmente acha que tem como pobre sair da pobreza? Só que como eu falei, eu vou além. Eu vou falar aqui como o pobre, ou talvez a única forma que o pobre tem de ficar milionário. Então vamos lá, me chega muito essa pergunta, né? Duda, você acha que tem como o pobre mudar de vida? Claro que tem, porque eu conheço um monte, e você também deve conhecer um monte de gente que era pobre, hoje é rico ou muito rico e não foi fazendo trapaça, não foi fazendo coisa incorreta, corrupção, nem nada do tipo, foi por meio do trabalho. Não só tem como ficar muito rico. Eu vou começar aqui dando alguns exemplos, tá? Depois eu vou fazer a reflexão de qual foi o caminho que funcionou e pra mim é o único caminho pra você que quer ficar multimilionário. Vamos lá. Vocês devem saber que eu tenho o meu programa Pobre Show, que é um programa de entrevistas. E eu já entrevistei vários bilionários que vieram de uma pobreza lascada. E são vários mesmo, e gente que veio da favela, inclusive. E como eu falei, não foi fazendo trapaça, foi com inteligência, mentalidade e estratégia, tá? Hoje, por exemplo, eu entrevistei um cara chamado Carlos Wizard. Não sei se você conhece o Carlos Wizard, mas caso não conheça, ele é dono de praticamente tudo que existe no Brasil. Cara, nasceu na pobreza, filho de caminhoneiro, tinha um monte de irmão. A mãe começou a fazer bico de costureira para começar a ganhar uma grana, para melhorar a renda familiar. Começou a fazer serviço de costureira. E o Carlos Wizard, desde pequeno, ele aprendeu que ele ia ter que fazer vendas. Salve essa palavra. Venda. Vender. Depois ele vai voltar nisso. O que ele fazia quando ele era criança? O pai dele era caminhoneiro, passava muito tempo fora de casa, a mãe fazia coisa de costura e ele, com 12 anos, saía de casa em casa para tentar vender as roupinhas que a mãe dele fazia para ganhar um dinheirinho. Tá, aconteceu um monte de coisa na vida dele que não deu certo, teve dificuldades, pobre, ganhava um salário mínimo, recém-casado, a mulher engravidou, vieram gêmeos. E imagina o desespero. Começou a fazer o quê? Ele pensou, eu tenho que bolar uma estratégia para sair da pobreza e começar a ganhar muito dinheiro. Ele começou a dar aula particular de inglês, porque ele sabia inglês, na casa dele, na sala. Começou com 3 alunos. Foi crescendo, começou a estudar sobre empreendedorismo, sobre franquia, sobre tal. Resumindo, ele se tornou o dono da Wizard, que era acho que uma das maiores escolas de inglês do Brasil, comprou várias outras, tinha mais de 3.000 lojas, vendeu por 2 bilhões de reais alguns anos depois. Hoje ele é dono da Mundo Verde, da Rainha, da Topper, do KFC, da Pizza Hut, da Taco Bell, do frango assado. E era um cara pobre que bolou uma estratégia para sair da pobreza. Tá, pobre, bilionário hoje. Vamos pegar outro exemplo? Lá do meu programa Pobre Show. Esses dias eu tava conversando com um cara, que tá tudo aí os programas aí pra você assistir, tá? Sérgio Zimmermann. Você sabe quem é o Sérgio Zimmermann? Ele é o criador, o dono, o fundador, o CEO da Pets, que é a maior loja de comprar produtos para animais, ração, medicamento, tudo esses negócios para cachorro, gato, para pet em geral. Sabe o que ele fazia antes de ser dono da Pets? Ele se vestia de palhaço para animar buffet infantil. Você já fez isso alguma vez na tua vida? Ele fez isso. E lá ele conta a história, como ele começou a fazer dinheiro e foi crescendo. Algumas coisas deram certo, outras não deram certo. Montou uma loja de animais, começou a crescer e hoje bilionário, um cara que era pobre, veio da pobreza, não nasceu em berço de ouro, não fez pilantragem nenhuma, começou empreendendo,
animava festinha infantil. Já viu esses caras que ficam fantasiados de Homem-Aranha, essas coisas? Era o que ele fazia, cara. Hoje é bilionário, pobre, ficou bilionário. Vamos pegar outro exemplo, que foi lá no meu programa também. Semenzato. Conhece o Semenzato? Semenzato é um dos caras que tá sempre lá no Shark Tank. O cara também é outro cara que ele é considerado o rei das franquias. Ele tem trocentas mil franquias que no nicho da franquia a dele é a número 1. Por exemplo, ele é dono da Oakberry. A Oakberry é a principal franquia para vender açaí. Tem uma outra lá que ele é dono que é de negócio de depilação. De todas de depilação, a dele é a número 1 no ramo de depilação. Tem um monte de franquia que ele é dono que é o número 1 na área dele. Ele estava contando a história dele. Duda, eu nasci da pobreza, pobre, não tinha nada. Quando ele era criança, ele contou lá no programa, a mãe dele começou a fazer coxinha e ele, quando era criança, não lembro se tinha 10, 12 anos, ele pegava uma bicicletinha e saía pela rua vendendo coxinha para tentar ganhar uma graninha para eles conseguirem pagar a conta dele. Hoje o cara é bilionário. Tem um monte de exemplo, galera, que eu poderia dar de gente que veio da pobreza. Só que qual que é o ponto? Duda, qual que é a melhor forma do pobre sair da pobreza? Não só do pobre sair da pobreza, vou até mudar. Qual que é a melhor forma de uma pessoa, seja pobre, classe média baixa ou o que quer que seja, ficar milionário? Empreendendo. O que é empreender? É você montar o seu próprio negócio. Todos os caras que eu conheço, não só que foram no Pobre Show, mas que eu conheço de modo geral, que eram pobres e hoje estão multimilionários ou bilionários, são pessoas que começaram a empreender. E eu estava conversando hoje com o Carlos Wieser, ele falou 90% dos milionários do mundo ficaram milionários empreendendo. E agora eu vou te explicar o que é empreender, empreendedorismo. Tem um livro, Os Segredos da Mente Milionária, que ele, o T. Harv Eker, ele entrevistou os caras mais ricos, as mulheres, homens mais ricos do mundo. E uma das primeiras lições que ele dá no livro é: se você quer realmente ganhar grana, grana pesada, eu não tô falando de ganhar 5 mil, 8 mil, tô falando milionário, você tem que se tornar o seu próprio chefe num negócio que é teu. Que é teu. Ou seja, você tem que abrir um negócio. E isso tem a ver com empreendedorismo. Empreendedorismo é o quê? É você empreender. E o que é empreender? Se você for ver no dicionário, empreender, 2 pontos. Fazer alguma coisa. Olha aí no teu dicionário, vai no Google, vai ver. O que é empreender? É você começar a fazer algo. E o empreender tem a ver com o quê? Você começar a ganhar dinheiro vendendo algum produto ou algum serviço. E isso é o que mudou a vida de todos. Não tem como você ficar milionário. Sinceramente, galera, eu acho praticamente impossível você ficar milionário como CLT. A não ser que você trabalhe numa empresa tipo Itaú, tipo Petrobras, que você tem 80 cargos para subir, até você virar diretor e ganhar 50 mil por mês. Mas ganhar muito dinheiro não tem como, a não ser pelo empreendedorismo, que é você vender algum produto ou algum serviço. Exemplo, vender algum produto. Você vender bolo. Você começar a fazer bolo para ganhar um dinheiro. Ah, Duda, até parece que eu vou ficar milionário vendendo bolo. Tá bom, então vamos contar mais uma entrevistada no meu programa, que é uma das minhas preferidas, é uma das mais incríveis. Cleusa Maria. Conhece a Cleusa? Não? Vai ver porque você fica vendo Big Brother em vez de assistir Pobre Show. Fica assistindo coisa idiota em vez de assistir alguma coisa que vai ser uma referência para você mudar de vida. Tô lá no Pobre Show, senta lá Cleusa Maria, uma senhora simpática, gente fina, humilde, me contou a história dela. Duda, eu era pobre nível hard, pobreza extrema, não tinha nem onde morar,
o pai morreu, a mãe trabalhava sei lá onde para sustentar a Cleusa e os outros 9 filhos. A Cleusa começou a trabalhar como empregada doméstica, pobre. Talvez a Cleusa era mais pobre que todos esses aqui que eu falei, tá? E ela tem orgulho de falar, Duda, eu era pobre, mas por causa da minha mentalidade, enfim, trabalhava como empregada doméstica, até que em algum momento alguém chegou e falou, Cleuzinha, você não quer começar a ganhar um dinheirinho a mais vendendo bolo? Bolo? Pô, dá pra ganhar uma rendinha extra, né? Dá, Cleuzinha, dá, tá bom. Ela começou a vender bolo, fatia de bolo. Só que ela começou a crescer, começou a estudar, começou a pensar fora da caixa. Em vez de ficar vendo idiotice na internet, como 98% dos brasileiros faz, começou a estudar para ser mais inteligente. E eu fico intenso, galera. Sabe por quê? Porque eu sei que tem muita gente que ainda é pobre porque é burro, velho. Você gasta teu tempo vendo coisa idiota o tempo todo na televisão. Velho, eu tava tomando banho hoje, botei no YouTube aqui, cara, pra aprender mais sobre empreendedorismo. No banho, eu tô lá lavando minha cabeça, tô vendo um vídeo. Você só vê idiotice, cara. Vai estudar, criatura. Cleusa, empregada doméstica, começou a vender bolo, começou a estudar, começou a aprender, começou a ver com gente que deu certo na vida. Como é que você fez? Eu fiz isso, isso e aquilo. Hoje ela é a dona da Sodier, que só no ano passado faturou quase R$1 bilhão vendendo bolo. Só que é isso, é vender alguma coisa que vai começar a te dar dinheiro. Pode ser o que for. Pode ser uma coisa, pode ser um morango do amor, pode ser um chocolate, pode ser uma bolsa, pode ser... Cara, você não tem noção do tanto de gente que começou com um negocinho e hoje tem uma empresa enorme. Ou pode ser um serviço. O que é vender um serviço? É quando você vai ganhar dinheiro dos outros oferecendo um serviço. Por exemplo, lava rápido, manicure. Vamos pegar o exemplo aí do Carlos Wieser. Qual que era o serviço? Aula de inglês. Só que ele tinha a mente fora da caixa. E aí que faz a diferença entre o pobre inteligente e o pobre burro. O problema não é você ser pobre, o problema é você ser burro, porque o pobre inteligente sai da pobreza. Aí a pessoa vai falar, pô, Duda, mas não é todo mundo que consegue. Claro que não. Nem todo mundo vai ficar bilionário. Mas o certo é, se você não tentar, é certeza que você nunca vai mudar de vida. Daqueles que tentam empreender, nem todos vão ficar milionários. Mas só ficou milionário quem tentou. Agora, se você não tentar nada, é certeza que você vai ter o fracasso já. Pega o meu exemplo. Como que eu mudei de vida? Hoje eu tenho muito dinheiro, galera, graças a Deus. Eu já fiz vídeo aí, tem gente que acha que eu finjo que sou pobre, gente ignorante que não acompanha meu próprio canal. Eu já fiz vídeo aqui no próprio YouTube, vídeo pra todo mundo ver, falando que só do YouTube eu ganho pelo menos 50 mil por mês. Como? Oferecendo um serviço. Qual serviço? Ensinar educação financeira. Aí eu começo a ganhar do YouTube, começo a ganhar de merchan, começo a ganhar de patrocínio, tá entendendo? Qual outro serviço que eu ofereço? Palestra. Eu dou palestra pra caramba. Eu já dei palestra, pessoal, que eu ganhei R$80 mil por 1 hora de palestra, velho. Só que como, Duda? Empreendendo. Eu saí da ideia que tá todo mundo fazendo e desde criança eu empreendo. E demorou, mas chegou a hora. 2021 foi a virada de chave da minha vida. Só que eu empreendo, tô até suando aqui, galera. Eu empreendo desde os meus 9 anos, que eu já vendia adesivo na escola de revista 4 rodas, cortava o carrinho, papel contact e vendia. Vendia geladinho, vendia rabiola. Aí entra o que eu falei, venda. Ó, Sérgio Zimmermann mudou por causa de venda. Semenzato, venda, vendia coxinha desde criança. O Carlos Wieser, venda, começou vendendo as roupinhas de criança lá que a mãe dele costurava, depois começou a vender um serviço, aula de inglês. Sempre tem a ver com venda. Você vai vender algum produto ou algum serviço. A questão é, qual vai ser o produto ou serviço que você vai vender? Não tem outra forma, pessoal. E eu volto a dizer, não é só o pobre ficar milionário, é qualquer pessoa ficar milionária, é por meio do empreendedorismo, que é você vender algum produto ou serviço que você é o dono. Só que aí tem um ponto, estudar. É o que eu falei aqui. Se você perde tempo vendo coisa idiota, você é burro demais, cara. Você é burro demais. Por que que tem gente... Não dá pra generalizar. Mas por que que tem
gente que tá vendendo bolo e não cresce. E a Cleusa Maria vendia bolo e cresceu. Vai ver o que ela fez, cara. Vai ver qual que é a tua referência. Quem que você tá acompanhando? Quem que você segue na internet? Cara, faz um filtro aí, começa a seguir gente relevante. Vai seguir esse pessoal que veio da pobreza e mudou de vida. Por quê? Porque você tem que ter uma referência. O que é que você fez, cara? Talvez você não vai ser amigo do Semenzato, mas você pode ver o livro, um podcast dele. Talvez você não vai ser amigo do Carlos Wieser, mas você pode ler o livro dele, que às vezes você compra por 20, 30 reais e vai aprender. Olha o que ele fez para mudar de vida. Cara, se você fica vendo Big Brother pra ver imoralidade sexual, gente trapaceira, coisa fútil, voyeurismo, ficar vendo a vida sexual dos outros pela televisão, vai caçar o que fazer, cara. O problema é esse. Por isso tem uma frase que eu falo: estudar é sempre o melhor investimento, porque ele elimina tanto a pobreza quanto a burrice. Se você quer mudar de vida, outra frase que tem aqui, Segredos da Mente Milionária. Ele fala: o enriquecimento das pessoas que ele entrevistou sempre estava atrelado ao conhecimento. Quanto maior o conhecimento, maior o enriquecimento. É fácil? Não. Nenhum desses que eu falei aqui foi fácil. Mas ser pobre também não é fácil. O ponto é, o que você vai começar a vender? Duda, eu não sei fazer nada. YouTube, vai fazer um curso, vai aprender alguma coisa. Você acha que eu sabia sobre investimento, galera? Nunca. Quando o meu canal surgiu em 2021, eu só conhecia a poupança. Fui tirar certificação, fui estudar, fui aprender, fui ver vídeo, fui ler livro. Mano, eu aprendi um conhecimento que eu não tinha, senão não existiria canal Primo Pobre. Então eu fui atrás de algo para que eu pudesse oferecer um serviço que mudou a minha vida. O que você pode fazer? Qual o serviço? O que você pode aprender que pode virar um negócio? E outra dica, isso aqui não é merchan, tá? Quer ver uma empresa que eu amo? Sebrae. Sabe por quê? Sebrae é uma empresa que ajuda de graça o pequeno empreendedor a crescer. Se você tá com uma ideia, cara, eu queria abrir um lava rápido, como é que eu vou saber o que fazer? Procura o Sebrae mais perto de você, que eles servem para isso, para te mostrar, para fazer pesquisa de mercado de graça. Cara, o Sebrae foi considerada a quarta empresa mais valiosa do Brasil. E eles fazem um monte de coisa, tem curso de graça, tem a planejadora de graça, e volto a dizer, isso aqui não é merchan, não tô ganhando nem R$1 do Sebrae, tá? Mas é uma empresa que eu amo de verdade. Por quê? Porque eles oferecem coisa de graça pro pobre mudar de vida através do empreendedorismo. Você sabia disso? Não, por quê? Porque você tá assistindo a Fazenda. Vai lá ver a Fazenda lá então, cara. Você quer mudar de vida, mas você não quer mudar nenhuma mentalidade, nenhum costume, nenhuma rotina. Você quer continuar fazendo as mesmas coisas bestas que todo mundo faz? Não vai dar. Então, fica com isso, tá? Tem como pobre ficar milionário? Tem. Eu conheço vários. Vários. Qual que é a forma, Duda? Empreendedorismo. Começar a vender um produto ou serviço, tá bom? Vou acabar aqui, gente, ó, já é meia-noite, vai dar aqui já já. Eu tô gritando aqui no meu prédio, porque eu me empolgo, galera, tá? Mas por que eu me empolgo tanto? Porque sim, pode mudar a tua vida. Mudou a minha. Como que você mudou de vida, Duda? Foi sorte? Cara, tem gente que vai falar que foi sorte. Eu vou falar que foi proatividade de começar a produzir vídeo na internet e não parar. Por 9 anos até eu começar a ganhar dinheiro. É sorte. Eu vejo mais como persistência. Saber que oferecer alguma coisa pros outros um dia pode mudar minha vida. E mesmo que eu não tivesse mudado, só de mudar a tua eu já tô feliz. Mas é sobre isso, tá bom? Vou deixar outras aulas aqui que podem te ajudar e espero que você consiga, mas começa lendo, galera, tá? Leia livros, tem o meu livro, tem o Segredos da Mente Milionária, vou deixar um livro aqui, os melhores livros de educação financeira para te ajudar a mudar de vida, beleza? Tamo junto, galera!